Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, que a paz de Jesus esteja com você. Sexta-feira, dia 7 de março, estamos começando nesse instante, nesse momento, esse momento belo que nós temos da acolhida da Palavra de Deus, da reflexão da Palavra de Deus, deve ser uma experiência maravilhosa também para nós. Vamos acolher a Palavra de Deus nessa sexta-feira? O Evangelho de hoje se encontra em Mateus, capítulo 9, versículos 14 e 15. Os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? Disse-lhes Jesus: por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então sim, eles jejuarão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bom, um texto muito pequenininho para essa sexta-feira, bem pequenininho, apenas 2 versículos, quando os discípulos de João se aproximam de Jesus fazendo uma pergunta: por que razão nós e os fariseus praticamos jejum, mas os teus discípulos não? Por quê? Por que nós praticamos esse jejum e os seus discípulos ainda têm essa dificuldade? Olha, Jesus responde: o noivo ainda está no meio deles. Mas vai chegar um momento em que o noivo será tirado e aí sim eles vão ter essa necessidade do jejum. Então, o Evangelho que insiste na temática do jejum apresenta Jesus como noivo, ou seja, o Messias tão esperado por Israel. O jejum não cabe aos seus discípulos enquanto o noivo está com eles, somente quando ele for tirado. E aqui há uma referência direta à cruz de Jesus. Os discípulos deverão jejuar. O jejum, além de ser um forte sinal do desejo de conversão, é também um indicativo daqueles que esperam a feliz manifestação de Deus. Por isso praticamos o jejum. Naquele momento, os discípulos de Jesus, eles não precisavam jejuar porque eles estavam com o noivo, eles estavam na presença de Jesus. Mas na sua ausência, há a necessidade, existirá a necessidade do jejum, da prática do jejum. E isso numa busca de conversão, isso nós devemos entender. Nós que praticamos o jejum, ou fazemos o jejum, é isso. Olha, está faltando em minha vida o noivo. Está faltando em minha vida Cristo. Por que ele está faltando? Porque eu tenho dado espaço na minha vida ao pecado, porque eu tenho dado espaço na minha vida a coisas que não são boas, além do pecado, o pecado engloba tudo, na verdade, mas nós podemos pensar, de repente, em alguém que pratica o jejum, naquele intuito de abster-se de algumas coisas também durante esse período quaresmal, como, por exemplo, bebida alcoólica, refrigerante, biscoito, coisas que têm atrapalhado a vida da pessoa. E tudo aquilo que nos atrapalha nos distancia de Deus. Tudo aquilo que aquilo que nós colocamos como princípio na nossa vida, certamente nos separa de Deus. Então, quando nós praticamos o jejum, quando eu me abstenho, tenho essa prática do jejum, olha, eu preciso tirar isso da minha vida para que Deus esteja mais presente. E é interessante, eu sempre falo na quarta-feira de cinzas, dessa prática do jejum, a prática do jejum ela deve estar ligada também àqueles outros 2 pontos que nós ouvimos na quarta-feira de cinzas. Quais eram esses 2 pontos? O jejum, a oração e a caridade. Então o jejum ele não deve estar distante da oração e muito menos da caridade. Então eu sempre falo na quarta-feira de cinzas assim, eu começava a dizer, olha, jejum sem oração não é jejum, é regime. As pessoas que fazem regime, elas estão jejuando. Às vezes deixa de tomar uma refeição, diminui a quantidade de comida, tira doce, tira isso para quê? Para emagrecer. Mas não estão praticando o jejum no sentido da conversão. Então, por isso, a oração ela deve estar muito próxima também. Se eu quero fazer ou praticar um bom jejum, eu devo ser alguém também que esteja em oração, que estou em oração, alguém que está rezando, alguém que está fazendo também a caridade, praticando o bem. Não simplesmente tirar uma das refeições importantes do dia, não é só isso, não é só isso, porque, como eu disse, estaria, ao invés de estar jejuando,
por falta do noivo, estaria emagrecendo, E não é esse o objetivo nosso, né, no momento de emagrecer, não. Nosso objetivo é termos uma comunhão, uma aproximação maior com Jesus, que pelas nossas faltas, que pelos nossos pecados, infelizmente, vamos nos afastando, pelo egoísmo, pela vaidade, pelos maus desejos, nos afastamos. Então, quando nós jejuamos, nós quebramos o orgulho e nos aproximamos do Senhor. E claro, aquele jejum que é agradável a Deus, não para que os outros vejam, mas que o próprio Deus, né, enxergue o nosso desejo, veja ou perceba o nosso desejo de sermos pessoas melhores. Então, por isso, aqueles discípulos não precisavam jejuar naquele momento. Jesus estava com eles, né? Mas na ausência seria oportuno. É oportuno o jejum, faz muito bem a prática do jejum, tá bom? É isso que hoje poderia partilhar a partir desses 2 versículos, bem pequenininho o evangelho de hoje, apresentados no evangelho. Peço ao bom Deus que te abençoe, que te proteja, que te guarde, te ilumine também, que você tenha um final de semana cheio de coisas boas. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Aquele abraço para você, fica com Deus, e até segunda-feira, se Deus quiser, com o programa Palavra do Dia. Palavra do Dia com Padre Marcos. Oferecimento. Famag Pré-Moldados, qualidade em primeiro lugar. Rua da Contagem, bairro Paracatuzinho, fone 38-3671-1032. A Retífica Paracatu atua na venda de peças para motores a combustão, serviço de usinagem de bloco, virabrequim, comando, bielas, cabeçote com testes de trincas Magna Flux e teste durezas de virabrequim e comando de válvula. Fazemos a retirada e instalação do motor diesel em veículos, máquinas agrícolas e estacionários. Retífica Paracatu, no bairro Nossa Senhora Aparecida.